Oi, Pirani. Tudo bem? Me ouve bem? Eu te ouço super bem. Eu já fiz um Então teste tá aqui. A Carol Gil bom. falou que estava ouvindo a gente. Oi, Gumai. Edna. Nossa, a galera aí super Em parceira peso. nossa. Em peso, é. Eu vou tirar o óculos que está refletindo aqui, vai ficar feio. Vamos ver se eu consigo enxergar. Tem uma luz de... pois é, Luiz, é o meu óculos. Eu botei a luz porque aqui é escuro, mas enfim. Bom, gente, a gente está aqui muito feliz, eu e Pirani, de novo aí na nossa parceria, né, Pirani? Isso aí. Para a gente falar um pouquinho da nossa experiência. Somos jovens, então, assim, primeira experiência, é bem bom com a cidade, hein, Pirani? Ser jovem. Nem fale, né, Sandra? Pois é, nossa primeira experiência aí de um Conar edição especial digital. E a gente quer contar um pouco para vocês aí como é que foi. Você quer começar a falar um pouquinho, Pirani? Eu queria só dizer para quem está nos acompanhando aí que a gente vai falar um pouco das nossas experiências, né, de como é que foi fazer esse evento, contar um pouquinho, né, dos números, né, falar um pouco dos insights, daquilo que ficou para a gente que foi importante, né, no evento. A gente também conta com a participação de vocês. Fiquem à vontade, né, para enviar perguntas, para Perguntas. enviar os seus insights também, que são importantes, né? Isso, isso. E, enfim, é um bate-papo mesmo para a gente contar como é que foi essa experiência, meio que obrigatória, né? Ou que obrigados a fazer, né? Foi em função de todo o cenário que a gente vem vivenciando, mas Ainda que bem, né? ainda bem, foi muito Fomos prazerosa, foi obrigados a muito. aprender alguma coisa diferente, né? É isso aí, com certeza, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, do ponto de vista de experiência, para mim foi assim super rico. Eu nunca tinha vivido uma experiência, participei de várias lives já, aí como convidada, a Pirani também vai falar um pouquinho. E é uma situação muito confortável quando você é convidado, vai lá falar, se prepara, tem o seu roteiro ou speech. Agora, pensar e estruturar isso é outro papo, né? Então, tem uma ansiedade muito grande, porque tem toda a tecnologia, que é a nossa grande aliada, mas sempre tem o risco das coisas não funcionarem. E a gente estava conversando um pouquinho que lá no Conar presencial, quando as coisas não estavam funcionando, ou a gente conseguia disfarçar lá no bastidor, vocês nem percebiam, fato, ou vocês percebiam, mas de fato a gente ia a pé lá, corria de salto alto. Eu estava até indo de tênis nos últimos eventos para poder correr e ajustar as coisas na mão. Quando a coisa é tecnologia, aí muda de figura, né, Pirani? A tecnologia te dá uma dimensão, primeiro, mais rápida, causa e efeito, eu acho, né? Quando funciona, legal, ótimo, nota 10 é nossa aliada. Quando não funciona, quer dizer, as pessoas acabam por perceber isso, né? E entendem muitas vezes a amargura, né, de alguém que está querendo fazer alguma coisa, entregar e muitas vezes não está tendo a tecnologia como aliada naquele momento. Mas eu acredito que isso acaba trazendo para a gente também uma experiência dessa causa e efeito, né, da gente lidar É, com a questão da turbulência ou com a questão daquilo que é inevitável, que está acontecendo naquele momento. E eu acho aqui, Sandra, que tem uma coisa que me trouxe nessa experiência e que cada vez é mais importante, é a capacidade da gente ser mais vulnerável, de poder contar para as pessoas, né, de poder muitas vezes olhar no olho e falar, cara, não deu certo, tem alguma coisa que não foi tão legal, tem alguma coisa que não está acontecendo isso, da maneira como nós gostaríamos. E eu isso. vejo que essa pandemia, né, de uma forma geral, ela nos dá essa oportunidade dentro das companhias, né, da gente talvez atuar mais empaticamente, mas mais fortemente olhando para as pessoas no olho e falando assim, olha, tem alguma coisa que não está indo bem, tem alguma coisa que não está indo bem em você, muitas vezes quando a gente fala de feedback, né, e tem alguma coisa que não está indo bem no nosso contexto aqui, ou tem alguma coisa que está indo muito bem, que está muito legal. Acho que vem ensinando e a gente talvez esteja aprendendo com a tecnologia a lidar melhor com isso. Né? Acho que É, a gente é muito afetivo, a gente gosta muito de falar o positivo e tal, mas às vezes a é. notícia não é tão boa e vamos dar essa notícia com respeito, com carinho, com dedicação, né? E É. às vezes causa explosões também, né? E as pessoas, Sim, nós sim, somos seres humanos, né? Que estamos sujeitos sim. e E, suscetíveis a isso.
E eu acho que é esse o nosso papel, de trazer o humano sempre dentro desse contexto organizacional, contexto de negócio. E eu adicionaria, além do que você colocou, da empatia, da vulnerabilidade, eu colocaria a oportunidade de aprender. Né? Então, acho que eu lá com a minha história, eu sempre gosto de aprender, o aprender me deixa viva. Para aprender, tem que assumir a vulnerabilidade, né? De mais conhecimento, você não sabe tudo. Eu acho que esse é um bom exercício para a gente se manter vivo como profissional e como pessoa. E o papel do CONAR sempre foi esse, da BRH, essa instituição aí grandiosa e respeitada. A gente viu agora no digital quanto que ela é respeitada pela participação de vocês, pela confiança de vocês, às vezes até de se inscrever sem ter todos os nomes completos. A gente discute muito isso, né, Pirani? A gente nem divulgou todo mundo e vocês já estão lá se inscrevendo. Isso só demonstra para a gente a seriedade e a relevância da BRH dentro do nosso cenário global agora, porque tem gente de fora também, mas a nossa responsabilidade de fazer um evento sério e com conteúdo, com qualidade. Acho que isso para a gente é indiscutível e negociável, né? E os reflexos, né, Sandra? Que eu entendo sempre que é um esforço que a gente tem que fazer sempre, né? Então, muitas vezes a gente tem dentro do CONAR aquilo que é reflexo do mercado, e a gente vai exercitando isso, né? De que forma a gente pode cada vez mais contribuir com as pessoas e trazer uma gama maior de conhecimento e de variedade, de diversidade, né? Nem sempre a gente tem isso à mão, né? Essa experiência do CONAR trouxe muito isso, porque primeiro que foi um evento montado muito rapidamente, que a pandemia... 40 dias. Em 40 dias, né? Nem foi uma acredito. coisa assim, da gente falar assim, tem medo? Tem, claro que tem. Mas tem a coragem de fazer, de entregar? Tem a coragem de fazer, de entregar. Vamos embora lá, vamos embora fazer, vamos embora entregar. E tinha o time da BRH atrás, aí. Sem o time da BRH atrás, a gente não faz. Então, é uma coisa Célia, que eu insisto. Marco, Flávia, cara, Isabela, Bruno. Isabela, nossa, vamos esquecer Everaldo, os nomes aqui, então é melhor a gente nem falar. Não, é uma galera. É uma galera muito boa. O Sardinha também, sempre, né? tem uma coisa que eu gosto. Claro, vamos falar né? do chefe, Você falou, né? o Sardinha tem uma líder. Ele tem uma frase dele, que eu acho espetacular, que né, ele fala assim: o presidente bom é aquele que não atrapalha, né? E aí vão lá e trabalhem vocês, tá bom? E eu acho, Sandra, cada vez mais, cada vez mais tenho a certeza do seguinte, que a confiança não é alguma coisa que a gente vai lá para conquistar, é alguma coisa que a gente fala assim, eu estou entregando. Então eu entrego a confiança num time como o time da BRH, num time de voluntários como o time de voluntários que participou do nosso comitê, que também não quero ser injusto, mas vou tentar daqui a pouco aqui lembrar de todos. Vou pegar a colinha. Isso. E o mais importante eu estou entregando a confiança e ter a certeza de que a gente pode contar com essas pessoas. Um evento grande se faz assim, né? Um evento com significado, com propósito e com entrega, né? Fundamentalmente. A gente se reunia aí toda sexta-feira até tarde com esses voluntários abdicando da sua sextou, do horário de sextou, para estar com a gente, para trazer para a gente sugestões. E eu acho também que a gente tem que reconhecer quem esteve antes da gente aqui no CONAR. Claro. Porque essa credibilidade não foi de agora, que a gente está há alguns anos. É uma credibilidade de muitos anos. E aí a responsabilidade ainda é maior, que é manter aquilo que uma galera muito bacana, o Luiz Edmundo está aí, o Luiz Rosa, o Luiz... esqueci, mas o Luiz Carioca também, melhor Carioca, também construiu a própria Leila, né? Então, assim, tem uma galera. A Georgette, aí. né? Georgette está aqui conosco. Nossa, também a gente vai esquecer nome, é melhor não falar. Vamos falar de resultados? Resultados da nossa colinha? Aí a gente não erra. Quer falar aí, o nosso MC, nosso apresentador? Falo aqui um pouco, né, dos números, né, que aconteceram nesse CONAR. Esse CONAR foram 24 palestrantes, né, 15 palestras, painéis e etc e tal, né, painéis, palestras, 10 horas de conteúdo, 15 né, moderadores, um apresentador, 18 patrocinadores, né, que são as logomarcas aí, 3.388 congressistas,
participantes de todos os estados brasileiros, mais Distrito Federal, participantes de Cabo Verde, Angola, Moçambique e Portugal, os nossos patrícios, né, os nossos amigos. E a audiência total, Sandra, de 47.773 acessos, né? A gente teve também um aplicativo, o aplicativo foi muito elogiado, as pessoas interagiram muito, aliás, estão interagindo até hoje, eu estou recebendo aqui pedido de conexão até hoje. Nós tivemos 1.388 usuários no aplicativo, com 156.468 conexões geradas. Então, foram números muito representativos, né, para um evento digital, para o primeiro que aconteceu. E acho que aqui demonstra, primeiro, a força dessa confiança do querer fazer e a força da BRH também, de todas as seccionais, com todos os presidentes, que também se empenharam para que pudesse acontecer. Né? Então, acho que é um trabalho, é o resultado. Né? É um exemplo, né? É um exemplo realmente de time virtual, trabalhando com um propósito único, que é trazer esse conhecimento, compartilhar conhecimento, que só com conhecimento a gente consegue crescer e crescer o nosso país também, com todas as dificuldades. E aí, dentro desses números, a gente tem qualidade, né? E aí a gente podia compartilhar aqui um pouquinho. Quem foi, aprendeu muito, quem conseguiu assistir. Quem não conseguiu assistir, ainda pode ir lá no nosso site, né? Tem algumas palestras liberadas lá, depende do palestrante. Mas, assim, falando um pouquinho, trazendo para vocês um resumo do que a gente viu, tem muita coisa bacana, né? Vou começar pelo Dave Urich, que superou expectativas. É isso, Pirani? Eu acho que o Dave Urich, né, é um cara que está aí há muito tempo e que a gente acaba ouvindo, né, e falando assim, a capacidade de um profissional do gabarito dele se reinventar. Né? E aí, eu não posso deixar aqui também de citar, né, o brilhantismo do mediador, que foi o Pedro Bueno, né, jovem, com uma responsabilidade enorme, com um legado, né, que vem de família importante, e com toda a responsabilidade que ele tem agora também de entregar, e que deu relevância ainda maior para aquilo que o Dave Urich quis trazer para a gente. Né? E para mim, uma coisa que ficou muito forte do Dave Urich foi quando ele fala dessa coisa do customer centricity, né? O olhar para o cliente. A responsabilidade de nós que trabalhamos, que atuamos com RH, de olhar para os clientes nas suas diversas dimensões, não só para o cliente externo, né? Mas para o cliente interno, que também tem muita necessidade, e aonde ele vai se socorrer, onde é que ele tem se socorrido nesse momento, né? Nos nossos departamentos de recursos humanos. Né? Então, o Dave Urich traz isso também, de falar assim, é o momento do RH se aproveitar positivamente ao falar assim, olha, nós somos importantes, o humano é importante e eu também quero aprender, eu também quero desenvolver e quero ajudar a todos para que a gente seja melhor como corporação, como empresa, de uma forma geral. Então, acho que para mim ficou muito forte isso do Dave Urich. Né? Para mim também é muito atual, porque esse mundo digital que a gente fala, essas grandes transformações das organizações, elas permeiam essa discussão da jornada, de você ter o exercício de clientar internamente, para que o teu colaborador também viva esse comportamento com o cliente externo. E muitos dos negócios, o próprio colaborador também é cliente da empresa, né? Dependendo do business. E aí, só para mostrar que há 20 anos atrás, por muito tempo, eu trabalhei usando esse livro aqui do Dave Urich, HR Value Proposition. Foi meu livro de cabeceira em grandes transformações que eu fiz. É o pai aí da grande transformação e questionamento de um RH estratégico. E agora, foi como você falou, se reinventando e trazendo temas atuais. Então, foi imperdível, foi bem bacana. Muito relevante. Quer falar de quem agora? Ricardo Guimarães? Eu quero falar do Ricardo sonho. Guimarães. O Ricardo é um profissional maravilhoso, né? Um pensador, né? Um cara que nos provoca muito. E o Ricardo, ele trouxe uma questão que para mim é importante, e talvez complementar ao Dave Urich, dizendo o seguinte, o quanto o RH hoje precisa conhecer do negócio. Tem uma coisa que eu falo muito, que é uma figura que eu gosto de usar, que até então o RH circulava em volta da mesa, né? E aí um diretor de uma área falava, o RH vem cá, fala para mim, o RH apoiando todo mundo.
E agora eu acho que é o momento, conhecendo o negócio, conhecendo um todo, conhecendo o cenário, se aprofundando nisso, falar para todo mundo que está sentado na mesa, abre um pouquinho aqui o espaço que eu vou sentar à mesa também, que eu tenho coisas relevantes. Porque Sim. eu também, como RH, conheço o negócio, porque eu conheço os seus impactos, a estratégia, tudo aquilo que eu vou falar, né? E tudo aquilo que eu vou, enfim, trazer. Acho que tem esse trouxe muito bem, né? Muito bem. E nesse momento de Covid foi a grande oportunidade dessa virada, né? Já vínhamos tentando Eu acho. protagonizar, já vínhamos tentando de verdade gerar valor e olhar para o negócio, mas o Covid trouxe essa exigência da gente se adequar. O que também a Dânia Uhum. Reis e a nossa querida Andréia Marques, moderadas pela Juliane, que foi muito boa o evento delas, trouxeram esse exercício que o Ricardo Guimarães estava falando na palestra dele, elas estavam trazendo em exemplos práticos de ações, de programas que elas usaram para lidar com todo esse caos que a gente está vivendo, que é de ter que ter um profissional trabalhando, ao mesmo tempo protegê-lo da doença, ou seja, lidar com a saúde financeira da organização e saúde mental e física do colaborador. Ó, foi um É. teste e tanto. Acho que aqui tem muito aprendizado. Imagino que outros problemas virão aí para a gente não pode eliminar essa possibilidade, mas eu acho que a gente está mais fortalecido com muito mais exemplos que a Andréia e a Dani trouxeram, mas que vários RHs aí a gente já ouviu e Uhum. conhece gente com cases bem bacanas, né? É. Que mais? Que mais Lembrar, né, você só quer para eu falar? valorizar aqui, eu não posso esquecer da Caroline Carpenedo, né, que fez a mediação com o Ricardo Guimarães e trouxe provocações interessantes, ajudou também, claro, a Maravilhosa constituir, também. né, esse aspecto aí, até pela experiência que ela tem como head de RH. E A própria a gente. Carol foi uma que a gente queria que ela contasse também, porque ela trabalha num Isso, business bem difícil, assim como a Andrea Marques também, e isso, que é muito mais complicado lidar com a operação e o Covid, né? sem dúvida. Foi E por ótima. fim, essa primeira rodada foi complementada pelo Murilo Gun, né? O Murilo que é um cara, né, descoladão, que traz, né, bastante coisa de criatividade, que tem uma escola de criatividade, que foi muito provocado pela Carolina Gil, né? A Carolina também tirou do Murilo as oportunidades da gente entender como é que as empresas, de uma forma geral, podem trabalhar a criatividade, né? Que não é uma coisa de iluminação, né? Não é só que dá para a gente aprender, que dá para a gente fazer, que dá para a gente praticar, que dá para a gente aprender a fazer, né? Quebrando paradigmas, olhando, né? Quebrando, como ele diz, né? Não é pensar fora da caixinha, é quebrar a caixinha e falar, cara, o que nós estamos dispostos a fazer, né, daqui por diante. Então, acho que foi muito provocador, né? Para a Provocador. gente pensar, para pensar mesmo de paradigmas. Como é que eu quebro os paradigmas trabalhando nos aspectos de criatividade? E teve o exercício que ele fez, porque deu problema lá durante o início da apresentação dele, a tecnologia deixou um pouco a gente na mão, ele começou a apresentação pelo chat. E depois ele Isso, falou isso, disso. isso, isso. Ele falou, Isso. ó, isso é um exemplo de criatividade. E teve uma É, postura assim, elegantérrima, assim, com a é, gente. A Carol também suportou muito. Poderia ter ficado chateado com o palestrante, reclamar com a gente que o horário dele foi reduzido. Não, ele foi criativo, bom humor. É realmente o exemplo de profissional que a gente precisa, né, nos dias atuais. isso, Muito legal. isso. Eu digo sempre, né, Sandra, que o primeiro é a inovação, que é um pouquinho todos os dias. O outro é criatividade. Uhum. E se a gente mistura muitas vezes as coisas, a gente impede as pessoas de inovar, que é um pouquinho, né? E de criar, que talvez seja muito. Mas se eu misturo o crítico, né? Se eu misturo muito essas estações, eu não permito às pessoas que possam criar ou buscar novas orientações, né? Novos caminhos aí. Então acho que Uhum. ele trouxe muito para a gente, o Murilo Gun trouxe muito isso para a gente. Trouxe. Aí a gente teve, não vamos lembrar toda a sequência, mas a gente teve a Caroline Taylor com a Isso. Paula. Arana, Com a Paula, Arana. a Raca, ainda não consegui falar o nome dela direito, mas fantástica. Uhum. E assim,
uma frase que eu já acreditava e que a Carolyn Taylor falou, e eu estou todo dia lendo ela, é: me mostre seu extrato bancário, sua agenda, que eu vou dizer o que você valoriza ou o que é a sua cultura. Não tem negociação. Então, a gente fala que está fazendo, que valoriza alguma coisa na empresa, mas no final do dia isso está realmente no seu orçamento, isso está realmente na sua agenda? Se não está, não é valor para você. Então, vamos também parar de buchitagem, vamos parar de operação de fachada, como falam lá no grupo que eu trabalho, mas enfim, é realmente investir tempo e dinheiro naquilo que a gente acredita. E se o ser humano é importante, a organização tem que fazer isso. Você sabe, Sandra, que tem uma coisa que a Carolyn me traz, né? Que por mais chavão que possa parecer, ela tem alguns aspectos que ainda carecem da gente trabalhar harmonismo. É o olhar protagonista das pessoas entenderem, de dizerem assim: eu preciso ser o iniciador, eu não preciso ser só o seguidor. Então, quando ela fala essa coisa da cultura, dessa construção da cultura e desse olhar, deixa eu olhar para o quanto eu posso ser iniciador, o quanto eu posso iniciar processo dentro da empresa e até prosseguir processo, enfim, tomando como responsabilidade aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu quero fazer. Ser responsável pelo que dá certo e pelo que não dá também, mas ser responsável e assumir a responsabilidade. A gente ainda passa muito tempo, né? Gasta muita energia dentro das companhias procurando os culpados, né? E ao invés de falar: cara, tá bom, vamos fazer, nós precisamos tocar adiante, né? A vida está passando e a gente está perdendo oportunidades. Trava a organização. Aí eu tenho um projeto então, acho que é o walk the talk. Eu tenho um projeto ágil, digo para todo mundo que eu sou ágil. Eu não sou, eu estou travando todo o processo. Bola que segue, vamos em frente, vamos resolver e aprender, não ficar buscando culpado. Você tem toda a razão. Porque o culpado vai aparecer, quer queira, quer não, né? Mas também não interessa, né? Então, para quê? Vai fazer o quê com o nome do culpado? Agora vai fazer o quê com o aprendizado? Com o aprendizado a gente muda, né? Traz resultado. E aí a gente começa a mexer em cultura, né? Começa a mexer em cultura. A gente começa a mexer em cultura. Isso. A gente trouxe, falando em cultura, falando em cultura, o Edu Lira e a Plano de Menina, me ajuda, Viviane. que eu esqueci o nome. Viviane, isso. Que Viviane são, para mim, eu aprendo... eu sou suspeita para falar do Lira, do Gerando Falcões, eu sigo ele, eu persigo ele, para falar a verdade, pela história que ele fez e criou. A Viviane também é outro exemplo. Eles construíram uma cultura, construíram um propósito, construíram seguidores e são dois grandes líderes de pessoas. Lideram pessoas pelo amor e pelo propósito. Então, isso para mim é exemplo para qualquer líder na organização. Como eles constroem essas coisas, como eles impactam a vida das pessoas e como eles são também, acho que um pouco iluminados, né, o Pirani? Eu sou fã dessa garotada. Ô Sandra, eu cada vez mais, né, eu tenho a certeza de que perseguir o propósito mesmo, né, que não é mais meta, não é resultado, isso é consequência daquilo que eu persigo como propósito. Eu tenho um tripé que eu gosto muito de trabalhar, que é estratégia, os resultados calcados pelo amor, né? Eu acho que a gente ainda tem muito pudor, muita vergonha, muito medo de falar em amor dentro das companhias, que as pessoas ainda desvirtuam muito, né, o sentido da palavra. Mas amor é tomar as decisões certas no momento certo, é se estressar no momento correto, né? É ser terno, né? O carinhoso no momento certo também. Buscar pelas melhores estratégias para que a gente possa encontrar os resultados. E quando eu tenho essa coisa do propósito, né, calcado nesse tripé, eu com certeza obtenho, ou tenho grande possibilidade de obter, né, sucesso. Então eu vejo o Edu, né, lá no Gerando Falcões, a Viviane, perseguindo esse propósito, trabalhando esse tripé, né, e que tem colhido bons frutos, né, tem colhido bons patrocinadores, vamos dizer assim, da causa. Né? E patrocinador, estou falando de grana, estou falando de amor, de dedicação, de carinho, de, seguidor, de se entregar, né? Para... Isso. Você é um exemplo aí, né, da Gerando Falcões. Né? Eu persigo 5 anos. Eu aprendo muito com eles.
Aprendo muito. Tenho o dobro, podia ser mãe do Edu. Aliás, conheço a dona Gorete, a mãe dele incrível, que é a grande inspiradora dele. E eu aprendo muito com o menino. Isso é muito fantástico para mim, né? Isso é muito acreditar no futuro, né? Eu adoro isso. Aqui eu estou lendo aqui, vendo algumas perguntas, mas não tem pergunta ainda, tem só comentários. O Pedro também botou um comentário aqui. Marcela, sua sensibilidade e amabilidade foram essenciais na elevação do clima feliz durante todo evento. Marcelo Ah, que mandando bom. bem. Que O nosso bom. Luiz Rosa, o Marcelo foi realmente um excelente animador durante todo o evento. Animador é Enfim, bom, aqui, obrigado, Eli. enfim. Uma Eu queria coisa que. lembrar. Ah, Diga, qual? diga. Não, diga. Não, Eu queria fala. lembrar do Doni Denúncio, né? Que o Doni veio logo Isso, depois da Carolyn com a e, nossa musa e a Sofia. Sofia Esteves. Minha musa. O, É. o Doni, para mim, o que ficou, qual foi o insight, foi o olhar positivo para o futuro. A Sofia teve um determinado momento e falou assim: mas você não está sendo otimista demais, né? E o Doni falou assim: não, mas eu sou um otimista. E acho que se a gente não olha com otimismo, né, já começa errado. A gente já É. começou qualquer empreitada dando errado. Né? Então, acho que esse aspecto mesmo de olhar, né, com otimismo, de olhar para frente, como é que eu posso obter os melhores resultados, né? E obter o Uhum. melhor das pessoas, quer dizer, a gente já começa bem, ou pelo menos começa com um desafio interessante, né? É. A programação neurolinguística ensina para a gente o seguinte, que nós temos dois olhares. O primeiro é evitar o negativo, e o outro é buscar o positivo, né? Então, buscar o positivo deixa eu com um olhar otimista, né? Deixa eu ir adiante. E É. o evitar o negativo, muito possivelmente, a gente vai ficar com a guarda alta, né? E evitando que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Não está É. errado, mas é um caminho Não. possível, né? É um caminho possível. E a história já mostrou que a crise traz oportunidade de mudança, a única constante é a mudança. E se a gente viver tudo isso e não mudar, não valeu, né? A gente tem uma tragédia onde perdemos milhares de É. pessoas. Não pode ser em vão. O que a gente aprendeu com isso tudo? Então, acho que teve uma mudança de comportamento muito grande aí, e o Tony trouxe essa provocação de que sim, o cenário pode ser positivo. Ah, deixa eu falar aqui que a Eliane falou que eu tô ótima de Isso. amarelo, setembro amarelo. Gostei, Eliane. Vamos ser otimistas sempre. Muito bem. Falando de otimismo e falando de aprendizado, Saúde, é isso aí. a gente teve a palestra com os profissionais de saúde. Foi um luxo que a gente teve. A gente teve o Daniel Albuquerque, da CNU, que é Central Nacional Unimed. A gente teve o doutor Daniel Forte, do Sírio. O doutor Gustavo Campana, da DASA. E a Eli, querida, uma enfermeira do Covid na UTI do SUS. Que assim, que é mais trincheira do que isso, mais desafio do que isso, não tem, né? E eles trazendo o olhar humano, além de todo o conhecimento, toda a técnica, todo o protocolo, mas o quanto que as ações humanas que eles conseguiram empregar em, às vezes, uma ligação, mediar uma ligação para o familiar, ouvir um depoimento ou uma reclamação de foi muito para eles relevante. E acho que o Marcelo caiu, mas ele vai voltar. Foi muito relevante, foi um aprendizado. Aqui o Marcelo está voltando, deixa eu pegar ele aqui de novo. Então foi uma coisa realmente emocionante, não só pelo discurso deles, né, pelo que eles trouxeram de história, mas de olhar aí. Você caiu, né, Marcelo? Mas já está de Caí, mas volta. estou de Tá. volta, estou de volta. Beleza. Mas também essa coisa de conectar, a gente viu muito bem como é que a área de saúde atuou, né? Ela atuou no background, lá no bastidor, para falar melhor, no bastidor, com informação, com realocação de equipamento, com apoiar as diversas unidades que estavam precisando, mas também lá no front, não só atendendo, mas dando suporte emocional, sendo humano. E aí a gente volta no início da que você trouxe, de que é voltar para o ser humano, né? O Pirani, você trouxe no início da nossa conversa, olhar o elemento humano e humanizar a relação. Isso não tem preço, e ouvindo isso, aí aumenta a minha crença ainda mais na humanidade, né?
É. O que me chamou a atenção muito, né, no painel de saúde, né, foi quando a gente pega um médico, né, como o Daniel, por exemplo, do Sírio-Libanês, e aí traz aquela, né, toda aquela característica do médico, né, que muitas vezes, na crueza, né, do combate a uma doença como essa que a gente está vivendo, um vírus como esse, né, de virar e falar assim, cara, tem uma hora que eu cometi até uma irresponsabilidade, mas para salvar vidas valeu a pena, deixa eu tirar a máscara, deixa eu chamar a minha equipe e dizer para mim, um dos momentos, né, importantes desse painel foi quando ele traz isso de falar, vou chamar a minha equipe, vou falar, nós vamos perder gente, mas nós vamos ganhar muitas batalhas, então vamos estar lado a lado aqui quando a gente perder, quando a gente tiver problemas, quando não sair como a gente desejou, mas vamos também, né, dar o nosso melhor quando para que a gente possa não perder essas batalhas, né? E aí você Verdade. tem a Eli, né, que é uma enfermeira do SUS, né, com todos os desafios, todas as Da dificuldades, UTI do Covid no SUS, era uma UTI só da- para o tem- Covid, né? só para o Covid, e falando de família, né, falando da preocupação dela, da família, do olhar, né, sincero, né, da preocupação dela, né, enfim. Eu acho que foi um painel muito sensível. E você tem dois, o outro Daniel Albuquerque e o Gustavo Campana, trazendo dados para falar assim, cara, olha, tem um choque de realidade aqui que a gente está pesquisando, que a gente está olhando, que a gente está monitorando e que é importante. Então, olha como é que as coisas muitas vezes se complementam, né, Sandra? Eu venho, a gente começa um CONAR falando, né, dos mais diversos aspectos do olhar do RH. Eu chego num painel de saúde, pessoa que olha para todo o cenário, a outra que olha para o futuro com este cenário que a gente tem, a outra que fala, bom, equipe, nós temos que lidar com isso, e a outra que fala assim, olha, tem mais um detalhe que a gente não pode se esquecer, que é a nossa família. Então, quer dizer, acabou ali complementando tudo, né? Que o painel de saúde foi um painel que nos dá a dimensão exatamente do que é o RH hoje dentro da companhia, ou deveria ser, e não importa o tamanho da companhia. Né? De que maneira eu vou trabalhar, de que maneira eu vou atuar, o que eu preciso olhar e quais são os pratinhos que eu vou ter que equilibrar, o que eu precisaria equilibrar, estar atento. E deixa eu ensinar os CEOs da minha companhia a fazer isso também. Né? Deixa Exatamente. eu mostrar para as pessoas que o caminho é possível. E aí a gente volta na Carole Taylor, onde a gente está dedicando o nosso tempo? Olhar nossa agenda e ver, estou mais em reuniões, eu estou interagindo com as pessoas, eu estou realmente discutindo as coisas que a gente está precisando. Aí ele ainda estava reforçando aqui que hoje é dia do combate ao suicídio, que é o Setembro Amarelo como um Saúde todo, mental. mas hoje especificamente a gente lida hoje com um índice de burnout muito alto, Muito alto. com o Covid piorou ainda a nossa situação. Então, a atenção aos detalhes, a atenção ao comportamento, a atenção ao momento do profissional, do colaborador é fundamental. E a gente tem que ajudar os líderes a perceber isso. Nem todo mundo está 100% atento. E não é, a gente não vai fazer tudo. A gente tem que ajudar os líderes a atentarem para essas coisas que hoje são relevantes e que vão ajudar os nossos profissionais, né? Isso. E Que mais? ao atentar, Desculpa. né, ao atentar eu começo a me lembrar de outros aspectos importantes que a gente teve em dois outros painéis que vieram no CONAR. O primeiro deles, o futuro tensionado, né? Dados relevantes para a gente olhar para o futuro e de que forma a gente pode olhar para o futuro com todos os seus aspectos, né? Principalmente os ligados à tecnologia, à disrupção, à inovação e ao fator humano. Né? Então, veio muito legal, né? O olhar do futuro tensionado e o painel de educação, onde a gente teve lá o Daniel Castanho e o André Siqueira falando de duas vertentes, né? Mediado José Augusto Figueiredo, né? Falando das duas vertentes. Quer dizer, qual é a vertente que eu tenho aqui de tecnologia de EAD para que eu possa preparar as minhas equipes, né? Sejam elas médicas ou sejam elas, né, de engenheiros, né? Sejam elas de comunicólogos ou sejam elas de produção, como é que eu posso preparar essas minhas equipes à distância? E como é que eu continuo preparando as minhas equipes presencialmente? Né? Então, eu gostei muito do painel de educação, porque nós acabamos tendo duas vertentes que se complementam e que não podem ser vistas como opositoras. Né?
Eu tenho o Claro, presencial de claro. desenvolvimento e a tecnologia, que as coisas precisam se conversar, né? Cada vez mais para ver onde é que a gente, ou como é que a gente leva ou eleva, né? O Isso. nível das pessoas de uma forma geral, né? Isso, e aí volta de novo centrado no elemento humano, onde cada um tem uma particularidade, tem um jeito de aprender. Além do jeito de aprender, a gente tem discutido muito hoje empresas que estão retomando ao trabalho e como é que ela faz. Algumas pessoas querem ficar em casa, outras querem retornar, e como é que ela concilia isso. Mas aí, de novo, precisa do olhar do líder a cada uma das pessoas. Não dá para eu tratar a Sandra e o Marcelo do mesmo jeito. Então, eles têm as suas Uhum. particularidades, e aí o sistema educacional, com esse grande desafio, tanto quando a gente fala dos pequenos, e gente que é pai e mãe, e que trabalha, e que tem que dar conta também dos pequenos em casa. Quer dizer, ainda teve esse detalhe, né, Marcelo? Muito desafio. Não é só aprender a trabalhar Uhum. remoto, aprender a trabalhar com essas dificuldades, é também conciliar com a vida dos nossos filhos que dependem da gente apoiar porque não podem ir à escola. Então, assim, tem sido um ano de muito desafio e espero que a gente esteja conseguindo os saldos para não errar mais ou para melhorar o que a gente pode fazer, né? Aí E a teve. Viviane, né? Ah, A Viviane Furquim trouxe, né, no painel das meninas, né, da do futuro Raquel, do tensionado. Futuro Tensionado, esses elementos, né, que servem de É, base mesmo, de dados, né, para que a gente possa olhar esse futuro de forma mais consistente, né? maravilhosa também a Muito, Vivi. eu sou muito do lado humano, né? E às vezes a planilha de Excel, eu vejo uma planilha de Excel, ainda me assusto com ela, porque é muita matemática para mim. Mas a gente vai compreendendo ao longo do tempo que vai fazer parte, né? E que esses dados trazidos lá pelas pesquisadoras também vão fazer parte e vão ser importantes, né? E o São futuro, Sandro, fundamentais. só para eu aproveitar aqui o embalo, o futuro vem depois com, né, o Carlos Piazza, onde ele fala assim, cara, máquina é máquina, gente é gente, humano é humano, né? Deixa eu olhar. E a gente só se lida ou só se conversa sendo humano, né? Enfim, acho que é isso. Exato, exato. Concordo plenamente. Marcelo, a gente tem 12 minutinhos só, então vamos falar um pouquinho do. A gente tem uma pautinha aqui para uma colinha para correr, né? Teve o Antônio Damasio, que também era nosso sonho de consumo, né? Que trouxe também uma provocação que eu também anotei aqui. Eu tive várias. Geralmente eu não consigo assistir palestra nenhuma. Como foi digital, eu consegui assistir. Isso foi muito bom. Você também, né? É, E eu é, anotei é. uma frasezinha dele lá, que ele falou: quanto mais a gente entender o comportamento humano do ponto de vista biológico, mais a gente vai entender das pessoas. E isso, para mim, também foi assim valioso, um toque que eu falei: opa, eu tenho que estudar mais neurociência, eu tenho que estudar mais. Embora eu seja psicóloga, a gente acaba perdendo, né, isso de formação, então tenho que estudar mais para entender do ser humano, para poder atuar melhor na minha área, também para mim entender, o autoconhecimento ajuda. Então essa frasezinha eu anotei também, estou todo dia lendo, igual aquela da Carolyn Taylor. Ô, Sandra, tem uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que é esse aspecto aí também, esse aspecto importante, porque disso que o Damásio trouxe, porque a gente tem o papel também de olhar cada vez mais para a diversidade, né? E a diversidade ela pode ser tudo, é tudo aquilo que a gente tem ao longo dos papéis dos seres humanos que nos cercam, que o Damásio trouxe muito bem. E quando eu falo nisso, eu me lembro da Melissa, né? E do Rodrigo, né? Que participaram também do painel absolutamente fantástico. Então a gente entende importantes, né? É mais que a gente não pode desrespeitar ou esquecer em hora nenhuma de todos os pontos, né? Da diversidade, né? É É, isso.
E aí você tocou bem na diversidade, o painel também lá conduzido pelo Paulinho, com a Mel, que é uma trans advogada, que tocou brilhantemente toda a jornada dela de transição, que emocionou também as pessoas, que é uma pessoa altamente positiva, otimista, com todo o preconceito que já viveu, e que está aí com uma bandeira, né, de apoiar, de trazer o olhar, de trazer o lugar de fala para outras pessoas que estão vivendo preconceito, que estão nesse momento de transição também. Então foi muito bacana. Do Piazza foi Verdade. liderado aí pela nossa querida Lia, né? Que Isso, também, isso. a Lia foi toda a nossa arquiteta, engenheira e gestora de toda essa tecnologia que vocês presenciaram. Então, graças a Lia aí, a gente também conseguiu fazer esse evento. Que Com mais? certeza. Que Não, e mais? o Tem muita Paulo Sérgio, coisa. né? Paulo Sérgio, que conduziu lá o nosso painel de diversidade, né? Também conduziu, né, brilhantemente. Deixa eu ver só se eu não estou esquecendo de ninguém, né? Porque Uhum. senão... Ah, o pessoal, nossos amigos de Portugal. Pedro Ramos, que trouxe Carla Caracol e o Mário Setio, né? Para falar, para mostrar para a gente, né? Aspectos do global. Quer dizer, Uhum. olhar, né? O olhar lá de Portugal, né, no centro da Europa, com todo o problema que ocorreu, iniciado muito fortemente, né, com muito vigor, vamos dizer assim, na Itália, e eles ali próximos ali acabaram vivenciando muito isso, né? Então o Pedro Ramos trouxe com o olhar da Carla e do Mário quais foram os impactos e como é que isso pode ser trabalhado, né, globalmente. A gente falar um pouco mais do global também. Exatamente, exatamente. Acho que é uma parceria muito bacana. Acho que são pessoas incríveis que também estão em outra realidade de cultura e financeira e que podem compartilhar muito com a gente. E é bem bacana essa parceria com eles. Eu queria também trazer aqui a Carol Fidelis, que trabalhou aí igual uma formiguinha atrás dos bastidores, mas não Aham. conseguiu no dia ter uma participação mais ativa porque estava enrolada no trabalho, mas foi uma pessoa também que ajudou muito a gente, colocando a mão na massa, trazendo ideias. Teve a Silvia Tirola também, né, que conduziu também um painel super bacana, que sempre acrescenta, ela tem um olhar também de diversidade muito grande e aporta muito conhecimento para a gente. Muito forte, muito grande. Enfim, Sem dúvida. bastante gente Quem aí mais? no Deixa eu ver se a bastidor. gente não esquece de ninguém aqui. Bom, Deixa eu ver se a gente não esquece de é, ninguém. Tamires, né, da BRH. Muito bem, isso aí. aí Falamos de tem todo o time todos. da BRH, que tem muita gente, né? Com E dos certeza. voluntários que a gente sempre tem do evento presencial, que de qualquer forma sempre estão apoiando a gente e vão nos ajudar a construir o evento do ano que vem, para que a gente possa continuar em nossa jornada. Eu queria Isso fazer aí. aqui um comentário. Você Uhum. leu o artigo do Gumai na revista Melhor Gestão de Pessoas? Saiu Isso, hoje, tá ótima. incrível, Isso, tá incrível. incrível. Ele trazendo essa discussão do olhar humano, a máquina e o homem, fazendo um paralelo com o filme lá da Máquina do Hugo, Tempo, né? A Hugo Hugo Cabret, Cabret. né? A invenção Isso, isso. que fala da tecnologia ajudando o homem. Então, assim, acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. O Gumai escreveu de uma forma brilhante, emocionante o artigo dele. Então, deem uma lidinha lá na revistamelhor.com.br, que tem um pouquinho desse resumo aí, muito melhor do que eu e o Pirani falamos aqui. Lá está com muito mais qualidade, com especialista sabendo o que faz, né, O Gomar Pirani? Ah, é fantástico, né? ele é fantástico. Fantástico. E tranquilo, tranquilo. Olha ele ali, ó, comentando. Tranquilo, trabalha quieto, Aqui que entrega um está trabalho de corado, alta até parece que está qualidade. corado. A Muito gente bom todos isso. aí sabemos da competência. Eu queria Agora, aproveitar a oportunidade só para a gente falar um pouquinho das novas ações da BRH também, e a próxima delas acontece isso, no dia 1º de outubro, né, que é o Fórum isso. Global Learning, que já aconteceu a sua primeira edição em junho, e agora acontece essa no dia 1º de outubro, né? As inscrições já estão abertas, muito legal. A abertura, a gente vai ter o Domênico De Masi, né, que é Demais. O ócio criativo, não é isso? o criativo. Sociólogo. Maravilhoso. Eu li o livro Isso. dele.
O Futuro Chegou também, um livro muito, muito legal, com, né, muitos Ah, esse eu não insights li. O futuro interessantes. Vale a chegou. pena. Vale Vou a ler. pena. A gente tem o Scott Kelwood, que é o CEO da World at Work, né, que vai falar um pouco de transformação nos escritórios, né, de como é que a gente reinventa os escritórios, os locais de trabalho, não o local físico, mas incluindo as pessoas. Né, o Scott também é um cara muito sensível, muito legal. O Alexandre Costa, que é o presidente da Cacau Show, né, que, quer dizer, a pandemia pegou ovos de Páscoa, né, de jeito, né, e a Cacau Show deu a volta por cima. O Alexandre deve contar um pouco dessa história. Quem mais? O Fábio Rosé, Fábio que é Rosé, está na França, nosso querido tá, da tá L'Oréal. fantástico, né? A Juliana Nunes, que é, Já foi do comitê do CONAR, já trabalhou já foi do bastante com a comitê. gente. O, o, a, a Juliana Juliana Nunes. Nunes, né, que é a Head Global de RH do Johnson Johnson. A Débora, fundadora da Chilium. O Júlio Begali, né, que é diretor executivo da Smarts. O Malco Del Pozo, que é da CBF Academy. E o Orlando Sintra, que é fundador da BR Angels. É, E a gente vai bacana. encerrar, ou vai ter o brilhante encerramento É, o com o ano Tony Garrido passado, fazendo música de ótima. Não, o voltando um ano pouquinho no Conar passado. aqui, a gente teve o Beatles, né? Beatles Ah, teve a Blues banda, o cover. encerrando, teve a É, foi muito legal. banda. Foi muito Muito bacana. legal. A banda é Legal. bacana. Qual é o nome da banda? Blues Beatles. Blues Blues Beatles. Beatles. Muito É. bom. Mas o Tony Garrido encerra o evento. Então, só para dizer para as pessoas, né, R$ 69 as inscrições abertas para associados, participação total no evento para não associados. Né? Só ir no fórum, no site É, lá, e aí tem a programação completa, né, no fórum. Beleza? vai ser Por aí. fantástico. Vamos participar lá e tem muita gente de peso aqui para aprender. Vamos aproveitar esse tempo de tecnologia de virtual também está ajudando a gente a aprender mais, né? Tem possibilidades, tem coisas mais ao Sem alcance da dúvida. mão. Sem Enfim, eu dúvida. acho que foi isso. A gente já está aí começando a olhar o Conar do ano que vem com muito carinho. Já vamos retomar os trabalhos com os times. É, da minha parte aqui, Pirani, 2 minutinhos, aliás, 1 minutinho para a gente. Desejo saúde e paz para todo mundo aí que está assistindo a gente. Repliquem as informações, vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar o que a gente aprendeu. A gente se juntar, se unir com todo esse conhecimento, a gente realmente traz mudança positiva, impacta aí o nosso país, nossa cidade, o nosso universo. É. Eu acho que a gente está vivendo um setembro amarelo, né, de pensar cada vez mais nessa questão da saúde mental. Né? Eu acho que é cuidar mesmo da nossa. Né? Eu acho que eu lembro sempre da figura do avião, né, onde a gente tem que colocar a máscara na gente e depois cuidar das pessoas que voltam. Acho que o RH tem esse papel de protagonizar isso, de auxiliar, de contribuir com as pessoas, olhando para si, não se impedindo que as coisas aconteçam, porque vão acontecer muitas vezes. Né? A gente também, eu falei isso aqui na outra live, que a gente trocou uma ideia, a gente é um bichinho emocional, né? E a gente tem o direito também de ter as nossas questões emocionais. Né? Mas olhar para elas, entender qual que é o aprendizado que traz e como é que eu posso também colocar a máscara no outro. Vivemos tempos difíceis que nos ensinam muitas coisas, né, que estão nos ensinando aí a olhar diferente, a lidar com estresses diferentes, e que isso possa ser cada vez mais aprendizado, para que a gente possa se cuidar e possa também ajudar as companhias a olharem mais para os seus objetivos comuns, trabalhando, né, os aspectos aí de amor, de estratégia, de resultados. Acho que é isso. Agradecer Hashtag a todos juntos aí. somos mais fortes, né? É isso aí, com certeza. Bom, Pirani, é sempre um Certo? prazer estar com você De aí uma pela forma. parceria. Aprendo muito, é divertido. A gente, no bastidor, galera, vocês não sabem, a gente ri muito, a gente implica um com o outro, né, Pirani? Sem E dúvida. Tem que é saber fazer uma. também. É muito bacana, tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Pra quê? Já tem muita coisa ruim. A gente tem aí que se divertir e tirar proveito disso tudo, né? Então, saúde para todos, Sem um dúvida. beijo, Isso muito aí. obrigada aí por vocês estarem nos prestigiando. Divulgue aí o Fórum Obrigado. Global. Beijo, Isso Pirani. aí.
Valeu, beijão. Obrigado, gente. Tudo de bom aí, viu? Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Oriane. Beijão. Eu vi seu comentário, É, hein? orienta aí. É. Você é um querido. A gente também é seu fã. Beijo. Valeu, gente. Galera GSC aqui em peso. Beijo, galera. É. Viu? Eu trago meu povo. E a BPW também, né? A BPW tá aí também, né? A Cláudia, Muito presidente, bom, Business muito bom. Professional Woman, é isso aí. Gente, Beijão. valeu. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.